Para vocês que estão entrando aí agora, o tema da nossa live aqui vai ser sobre falta de experiência, como a experiência aí pode interferir aí na hora de vocês entrarem para o mercado de trabalho, tá? Então, vou começar aqui, já que tem um pessoal aqui comigo. Ó, o Luiz Fernando, boa noite. É o seguinte, eu quero que vocês que estão aí comigo imaginem a situação de vocês tentando entrar para o mercado de trabalho, né? Quase se formando ou já formado aí, participando de alguns processos seletivos. E no decorrer desses processos seletivos, nas entrevistas, os recrutadores perguntam para vocês. Me fala um pouquinho das experiências suas. Você tem experiência aí na área, talvez seja para trabalhar numa cultura específica, né? Às vezes com determinados produtos, enfim. O recrutador te pergunta isso. Fala um pouco da sua experiência, tem alguma experiência na área? E se você não tiver nada de experiência, né, você tem que ser sincero, ó, não tenho experiência. Beleza, mas pode ser que no mesmo processo tenha alguém aí, às vezes até um colega seu, às vezes até da mesma turma, que tenha, às vezes, as mesmas habilidades que você, as mesmas competências e comportamentais, mas ele tem um pouquinho mais de experiência que você. E o recrutador analisa, né, e decide por recrutar seu colega, que tem um pouco mais de experiência. E pode ser, né, então, você nessa vaga, você foi eliminado. Aí você vai tentar outras, e pode ser que nessas outras tenha pessoas com um pouco mais de experiência que você, e você também não consiga entrar. E você vai tentando, vai chegar uma hora talvez que você pode desanimar, talvez você pode pensar, vou partir para outra área porque tá saturado, né? Tá concorrido, pessoal que tem muita experiência, não vou ter chance, e pode ser que você desista e vá e parta para outra área. Aí eu te pergunto, você quer que isso aconteça? Sim? Não? Responde para mim. Talvez você não precisa nem responder, né? Que eu acho que quase ninguém vai querer que isso aconteça. Mas se na sua cabeça já veio a resposta que você não quer que isso aconteça, então eu tenho aqui algumas dicas, algumas estratégias aqui para você que não quer que isso aconteça, tá bom? Eu sei um jeito aí de você adquirir uma certa experiência, né? Mesmo antes de se formar, mesmo não sendo assim, aquela experiência, mas é uma experiência que já vai te diferenciar, já vai te dar uma chance maior do que se não tiver ela, tá bom? Só que antes, né, de te contar esse jeito aí, essa forma de você adquirir essa experiência, eu queria te contar como que eu descobri, né? Como é que eu sei que tem formas aí de pegar experiências antes de formar. Porque eu também sou assim, já fui, né? Já estive no lugar de vocês, já passei por isso, já senti isso que vocês talvez estejam sentindo, esse medo de não conseguir uma oportunidade por não ter muita experiência. Eu já tive esse medo. E durante a faculdade toda eu busquei alternativas para contornar essa deficiência, né? Essa falta aí de experiência que eu não tinha. Então eu tinha sim muito medo de não entrar por conta de não ter muita experiência. Porque eu não sei se vocês já me acompanham, mas eu terminei o ensino médio, já entrei para a faculdade. Não teve tempo assim, falar, eu trabalhei um pouco, depois fui fazer a faculdade. Não, eu sempre saí do ensino fundamental, médio, faculdade, foi tudo junto, né? Não tive uma parada aí. E aí eu fui pelejando, tentando de todas as formas adquirir alguma experiência para chegar na hora de entrevista e falar, eu tenho um pouco de experiência sim, tá? Não sou totalmente crua, tenho um pouco de experiência. E foi descobrindo, né? Foi fazendo coisas além do que tinha para ser feito na faculdade que me colocou aí nessa certa vantagem, tá? E assim, antes de falar, né, como, Marcela, então fala de uma vez, desembucha, como que eu vou pegar essa experiência? Antes de falar o jeito certo, né, de vocês fazerem, né, adquirirem essas experiências tão almejadas, eu vou falar o jeito que vocês não devem fazer, que é o que a maioria faz. Espera aí chegar no finalzinho ali, quase formando,
né? Na hora que tá distribuindo currículo e fala, nossa, eu não tenho muita experiência, hein? Não, mas eu vou conseguir uma oportunidade que vai me ensinar tudo aqui que eu preciso, do zero, eu cruzão da vida, eu vou conseguir algum anjinho da guarda que vai me encaminhar essa oportunidade, mesmo eu não sabendo nada, nunca tendo pôr na mão, nunca tendo tido pôr a mão na massa em nada. A maioria espera formar para depois ir buscar experiência, porque a maioria pensa que não tem como adquirir experiência estando estudando, mas tem como, tá? E às vezes o pessoal, não, mas uma experiência é você ficar 100% ali dedicado a fazer um trabalho, mas não. Pode ser experiências curtas, né? Mini experiências. Acho que esse é o termo certo para falar, né? O jeito certo é você adquirir mini experiências. Não uma experiência longa, a longo prazo, mas são curtas. Mas desde que sejam intensas, desde que sejam válidas, vale às vezes até mais do que um período de 5 anos de experiência. Se você viver uma experiência ali curta, 15 dias, 30 dias, numa área ali que você realmente perguntou, aprendeu tudo que você precisava saber, você pode ter aprendido coisa ali que gente que fica 2, 3 anos na área não aprendeu. Desde que você esteja no lugar certo, com pessoas boas para te instruir, e desde também que você seja ativo, né? Proativo aí de buscar e de tentar aprender. Então, procura aí essas mini experiências, tá? O jeito certo é ir adquirindo mini experiências. Talvez em mesma área, se você já identificou a área que você quer trabalhar, né, a área que você gosta, ou mini experiências em áreas diversas, mas pelo menos para você sentir o que é a realidade. Pelo menos para você saber o que é estar no campo, sei lá onde que você quiser atuar. No laboratório, na fábrica, numa consultoria, enfim. Você tem que pelo menos sentir a realidade, saber como que é, tá? O pessoal aí que tá entrando, vamos entrando aí, gente. Então, o jeito certo é adquirir mini experiências. Beleza, Marcela, então aonde? Onde que eu vou adquirir essas mini experiências? É uma coisa que eu sempre vou falar, não vou cansar de falar, porque sempre vai ter uns espertão que vai querer fugir disso. Eu acredito que vocês já até imaginam que seja o estágio, gente. O estágio é um ótimo lugar para você adquirir mini experiências. Talvez estágio de um mês, talvez estágios intercalados, talvez estágio de 6 meses. Eu cheguei a fazer de todos. Cheguei a fazer estágio de 15 dias com agrônomo particular. Cheguei a fazer estágio de um mês numa fazenda. Cheguei a fazer estágio de 6 meses numa empresa. Então eu tive essas várias mini experiências, tá? E que foi o que formou ali a minha bagagem. Foi com essa experiência que eu fui para os processos e que eu consegui passar. Então foram válidas, tá bom? Ó o Bruno aqui. Tudo bom, Bruno? Joia. Ó o pessoal aqui, agradecendo pelas dicas. Show de bola, gente. Vai mandando aí que vocês tiverem de dúvida que a gente vai conversando aqui. Então foi assim. Primeira coisa foi o estágio, né? Primeira, vamos dizer, uma das grandes experiências que a gente pode adquirir é através do estágio. E aonde, Marcela? Nossa, infinitos lugares para vocês fazerem, né? Seja numa fazenda, seja acompanhando aí algum consultor particular, seja numa empresa, seja numa loja, né? Numa lojinha, numa lojona. Enfim, são esses lugares que você vai ter que buscar, tá ali, tá no dia a dia, entender como que é para você começar a buscar experiência. Eu vou falar mais à frente como que você pode aproveitar melhor, né, para adquirir mais experiência, para intensificar mesmo essa oportunidade que vocês estão tendo para adquirir experiência, mas esse é um ótimo lugar, tá? E não subestimem a questão de prazo. Falar, não, eu fiz um estágio só de 15 dias, não tem como aprender muita coisa. Dependendo da pessoa com que você está fazendo, né? O lugar, a tua forma ali de estar no dia a dia, você pode aprender muita coisa sim, tá bom? Eu tenho na minha memória um estágio que foi excelente, foi com agrônomo particular. Foi um dos melhores estágios que eu fiz e assim, eu conseguia pegar
janelas da agenda dele, porque ele visitava muitas fazendas, tinha uma agenda muito corrida, mas eu ficava ali no pé pelejando para conseguir um dia ali da agenda dele para estar acompanhando ele, porque é uma pessoa excepcional, assim, que é generosa, né, mentalmente, compartilha o que sabe, é uma pessoa super técnica, super, assim, que estimulava a gente a aprender. Então, para mim, um dia ali com ele valia um ano, de verdade, gente, eu não esqueço. Então, não subestimem os prazos desses estágios, tá ok? Outro lugar é que vocês podem adquirir experiência, né? Não só no estágio, é fazendo atividade extra. Dependendo da faculdade que vocês estejam estudando, talvez seja uma faculdade que ela produz aí alguma coisa, né? Igual na faculdade que eu fiz, tinha a produção de café, tinha vários setores ali que abasteciam a escola, né? Tinha o setor de animais, né? Tinha o setor ali de agricultura e esses setores são responsáveis aí por manter a produção, né? Claro que tem muito experimento, mas muita coisa ali era para a produção da escola. E tinha a tal das escalas, atividade complementar, que você colocava horas do seu dia ali, né? A hora que você não estava em aula, para você ir ali ajudar, fazer algum serviço. E eu fiz bastante atividade complementar, tanto no setor aí de produção, né, diretamente ligado com o campo, mas setor da indústria, de laboratório, porque é interessante a gente experienciar de tudo um pouco, né? Porque às vezes você ainda não tem certeza do que você quer fazer, que área que você quer atuar, pelo menos você já experienciou um pouco, já entendeu um pouco da realidade. Então, nesses setores aí de produção da faculdade, eu conseguia, igual tinha o setor da mecanização, que atuava ali no setor de café, e eu sempre gostei da área de café, então a atividade complementar que tinha ali, né, os funcionários ali, às vezes estavam regulando a máquina, eu ficava lá, ficava curiosa, perguntando. Então vai muito da gente, né, da gente estar ali disposto a aprender, mas também de gente associar ali ó, a oportunidade de pegar experiência. Com certeza você pode falar lá numa entrevista, não, eu tenho experiência aqui no campo, principalmente nas atividades aqui, seja de mecanização, enfim, porque eu acompanhava lá no dia a dia da faculdade, fazia atividade extra, enfim. Ninguém pode falar que você não teve experiência. Independente de quantas horas foram, você teve a experiência. Ninguém te tira isso, tá? Então aproveitem caso vocês tenham essa oportunidade dentro da faculdade, certo? Outro lugar, outra forma de adquirir experiência também, com amigos, colegas, parentes. Com certeza você vai ter algum amigo, algum colega, que talvez o tio dele tem um comércio, ou o pai dele tem um sítio. Alguém você vai conhecer que tenha alguma relação com a área aí que você vai atuar, né? Talvez tenha vários colegas aí que são filhos de produtores. E se você não conseguiu um estágio, né, onde você estava pensando, numa fazenda grande, você acompanhar ali o dia a dia, né? Às vezes é um fim de semana que você fala pro teu colega, oh, vou passar um fim de semana aí no teu sítio aí, eu vou ajudar vocês. Você vai aprender, você vai ter experiência. São momentos aí que você pode aproveitar para adquirir experiência. E com certeza você pode falar que você teve experiência, igual, por exemplo, seja um sítio pequeno, às vezes se você quiser dar uma ajuda, se você quiser dar uma assistência ali gratuitamente, com certeza você não vai ter a experiência necessária ali para dar aquela assistência, mas você vai se esforçar, você vai começar a ter dúvida, ou a hora que você vai fazer uma recomendação, você vai ver ter muita dúvida. E você vai buscar formas de responder essas dúvidas, você vai começar a procurar respostas, você vai aprendendo. Então, isso foi uma estratégia que eu também usei, que no caso, meu namorado trabalhava num sítio e esse sítio, assim, não tinha um acompanhamento, né? E aí eu me propus ir ajudando de forma, assim, gratuita só para eu ter experiência mesmo, para eu aprender. E aí eu fazia as recomendações, eu ficava com muita dúvida, porque tudo que a gente aprende na teoria é excelente, serve muito de base, só que tem o dedinho ali da prática, do operacional, coisa ali que você quer colocar, mas que não é cabível.
Então aí você começa a entender a realidade. A parte de experiência é para isso, para a gente entender a realidade, para a gente sair um pouquinho do mundo ali da caneta, do ideal, para consorciar, né? Para associar com o mundo real. Então, essa questão aí de dar alguma assistência, pede ali para a pessoa um voto de confiança ali, às vezes a pessoa não tem apoio nenhum, né? Às vezes não tem assistência nenhuma e começa pequenininho mesmo, né? Um sítiozinho ali, menorzinho, que é uma pessoa às vezes que falta informação, que precisa realmente de ajuda, é uma excelente forma de você aprender e de você ao mesmo tempo se beneficiar, né? Adquirindo a experiência. Porque essa assistência que eu dei, né, assim, foi bastante tempo e continuo até hoje, foi o que foi me dando choques aí de realidade, entendendo e aperfeiçoando. E até no caso, quando eu fui fazer uma entrevista num processo seletivo, perguntou se eu tinha alguma experiência. Eu dou assistência e tal, é pequeno e tal, mas enfim, não deixa de ser uma experiência. E isso aí fez total diferença, tá? Então não queiram já querer pegar coisas assim, não, é de graça, não vou trabalhar de graça, não estou estudando para isso, mas você ainda nem formou, você ainda não tem o que é mais preciso, que é a experiência, então busca isso, tá? Faz alguma assistência, às vezes é algum colega seu que tem uma revenda, uma loja, pede para ficar ali um fim de semana, ajudar a atender no balcão, para você entender como que é a abordagem ali, para ir sentindo na realidade como que é. Tá bom? O Coffee Vans Boy me convida. Opa, vamos marcar assim para uma próxima aí. A gente faz em parceria, viu? Coffee Vans Boy. Bruno. Marcela, fiz entrevista para outra fazenda aqui em Primavera do Leste mesmo e fui selecionado. E nessa fazenda que eu vou entrar, eles plantam 600 hectares de café, além das outras culturas. Hein? Aí sim! Tá louco, que top, Bruno! Já começa então? Bom demais da conta. Vou precisar de sua ajuda, tá disposta? Opa, tamo junto aí, Bruno. Depois me chama aí no direct que nós trocamos umas ideias aí. Tô à disposição. Rendeu nossa prosa aquele dia, então? Eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Você vai ter bastante dorzinha de cabeça aí, mas nossa, é uma delícia. A hora que você vai colher aqueles cafés, gente, dá trabalho, mas é bom demais, viu? Se não desse trabalho também não tinha graça, né? Mas show de bola, gente. E o que eu ia falar mesmo? Agora até perdi aqui. Fiquei contente mesmo, viu, Bruno? Parabéns. Não, gente, voei aqui. Então, outro jeito, né, de vocês adquirirem experiência é assim, com um colega, com um parente, um amigo, pedindo ali para você servir, né, de forma gratuita, seja com assistência ou realizar algum trabalho ali, para você sentir na prática ali como que é o dia a dia. E já ter uma chance de falar, eu tenho um pouquinho de experiência, tá? E Marcela, beleza, já sei onde eu vou fazer, como é que aonde eu posso adquirir experiência, né? Que é em estágio, atividade extra, algum sítio, alguma loja, algum lugar de algum amigo, algum parente. E como que eu vou aproveitar, né? Como que de fato eu vou adquirir essa experiência para falar, eu tenho experiência. Eu trouxe algumas estratégias aqui, algumas coisas que vão ajudar vocês a potencializar esse momento de vocês para adquirir mais experiência, tá? Primeira coisa, vocês serem bastante observadores. Observar ali o ambiente que vocês estão. Estou fazendo um estágio, estou aqui num sítio, estou aqui fazendo uma atividade extra, enfim. Observe. Atentar aos detalhes do ambiente que você está. Talvez você vai fazendo num sítio, numa fazenda, começa a ver como é que é a organização desse lugar,
como é que as tomadas de decisão são feitas, se é tudo feito programadinho, se é mais assim na hora que decide. É interessantíssimo você ser observador, tá? Pra você entender, porque cada lugar vai ter uma realidade diferente. E assim, quando você começa a observar, você vê, ó, tem sítios aqui que organizam a fazenda dessa forma. Ó, essas maiores aqui já tem outra forma de gerir a fazenda. Ó, às vezes você vai viajar com algum profissional autônomo. Começa a observar, né? Como que é o circuito ali dele, de viagem, de visita, como que ele organiza a agenda dele, como que é o ambiente dele de trabalho. Que isso aí tudo é feeling, é tudo coisa que você vai criando percepção de como que vai ser quando você formar. Tá? E você vai vendo que cada um tem uma realidade, cada um conduz de uma forma, cada fazenda de um jeito, cada profissional faz de um jeito, cada pessoa tem sua individualidade, né? E a individualidade dessas pessoas manifesta ali no como o ambiente tá? Então, seja observador, né? Observe ali os níveis tecnológicos, porque às vezes você vai ali num sítio e você vê, ó, tem tantos pulverizador, tantas adubadeiras, você vê que é um ambiente ali que talvez investe mais em tecnologia. Isso aí já vai te dando um repertório de que forma que você vai estar fazendo o trabalho ali como estagiário, ou seja, ali como uma simples ajuda, né? Você já vai tendo um repertório mais direcionado para aquela realidade. Porque às vezes você chega com as conversas assim, você tem que colocar aqui um GPS, quando vê, é um sítio que malemar tem ali um tratorzinho, então você tem que observar o ambiente que você está para você organizar ali teu repertório, para você não dar fora, né? E para você ir aprendendo ali as individualidades. Outra coisa interessante de se observar é as interações ali naquele ambiente. Às vezes você vai fazer estágio ali numa revenda ou é numa multinacional, você entender ali como é que os profissionais se interagem, né? O profissional com o cliente, porque é dessa forma que funciona. Se com certeza é um profissional que está há muito tempo ou dando assistência ou trabalhando naquela empresa, com certeza é um comportamento que está sendo aceito, é um comportamento legal. E talvez seja um comportamento legal para você espelhar, para você colocar em prática quando você estiver realmente aí já trabalhando, né? Aí você já vai sentindo, já vai entendendo, ó, eu tenho experiência aqui já que as pessoas se relacionam assim, esse sítio se organiza assim porque o nível tecnológico dele é tal. Você vai tendo percepção da realidade. É isso aí que a experiência te dá. É você ter o sentido ali mais aguçado, pra você não ficar fora demais, né? Você chegar com uma ideia muito utópica ali para tal lugar. Então, observar, certo? Outra coisa muito importante para vocês aproveitarem ao máximo aí essas mini experiências é escutar bastante, né? Ou fala e repita, a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Então escuta bastante, entende ali como que as pessoas ali estão se comunicando, para você conseguir flexibilizar também a forma como você vai se comunicar. E essa flexibilização é o que vai te garantir ali uma conexão mais fácil com essas pessoas. Porque querendo ou não, ser uma pessoa diferente ali naquele ambiente. Às vezes você vai ficar por um pouco tempo, mas esse pouco tempo tem que ser válido, tem que ser intenso. Para ser intenso, as pessoas têm que apoiar você, né? Abraçar você ali naquele ambiente. E para te abraçar, você tem que conectar com elas. Então, como você conecta, né? Criando rapport, que eu já falei para vocês, que é questão, né, de conectar mesmo, a pessoa vê um ponto ali de semelhança, seja na forma como você vai falar ou na forma como você organiza as ideias ali para ajudar o desenrolar ali do dia. Então, escuta bastante para você conseguir fazer uma comunicação mais assertiva, tá? E para as pessoas entenderem, ó, ele é do meio, ele tá falando a nossa língua, ele é da nossa tribo. Que a questão, assim, de você escutar bastante é na hora que você vai comunicar, você comunica de forma semelhante para dar vamos dizer, o match, né? E a pessoa ver que você é da mesma tribo ali, vai se sentir mais à vontade com você e vai te abrir mais os processos,
vai às vezes querer te ensinar mais coisas, porque vai ver que você é próximo, né? Que você se conectou, tá bom? Então escuta bastante, tá? Para você se conectar ali com as pessoas, certo? Outra coisa muito importante para vocês aí aproveitarem ao máximo essas mini experiências é a curiosidade. Se vocês não forem curiosos, não quiserem entender o porquê das coisas, entender o motivo de estar fazendo aquilo naquela hora e não depois, se não tiver essa curiosidade, vai ser uma experiência, mas talvez não tão proveitosa, tá? Porque quando a gente entende o porquê das coisas, a gente vai atrelando isso a outras e a gente vai formando melhor, assim, a nossa bagagem, tá? Então, essa curiosidade vai te fazer, vai te estimular a fazer perguntas. Você vai querer entender o porquê que está fazendo aquilo, o porquê que não está, e aí você vai fazer perguntas. Então, se esforce, né, para fazer perguntas inteligentes, assim, que estimule a outra pessoa a te explicar de fato, né? Às vezes, se não ficar fazendo muita pergunta boba, às vezes a pessoa fala, nossa, quem é que esse bocózão aqui, né? Mas umas perguntas inteligentes que a pessoa vai falar, não, faz sentido essa dúvida dele, eu vou responder, tá? E eu gostava muito de fazer pergunta para quem realmente estava ali fazendo a operação, pondo a mão na massa. Seja ali, né, numa fazenda, igual, por exemplo, o cara ali estava colhendo café. Eu ia lá, assim, vou dar um exemplo, quando eu estava fazendo estágio na Damar, que é a empresa de defensivo, eu aproveitava todo momento para adquirir o máximo de experiência em diversas áreas possíveis. Então, ao mesmo tempo que eu fazia uma visita ali e falava de portfólio, eu via que o cara estava colhendo café, eu subia lá na colhedora e ia perguntar o que eram as regulares, por que estava naquela marcha, enfim. Eu aprendia muito mais coisas do que o ambiente ali estava, vamos dizer, você vai falar de defensivo, você só precisa saber disso? Não, você pode aumentar teu leque de experiência muito mais se você tiver curiosidade. Então, aí eu sempre gostei muito de estar ali na frente, ali no campo e tirar minhas dúvidas com quem realmente está fazendo ali. Muitos ali têm a habilidade, a competência ali de te explicar o porquê, né? Alguns não, mas a maioria tem. E alguns que não sabem explicar o porquê, só de você entender o que ele está fazendo ali, às vezes você mesmo já entende o porquê. Então, pergunta e pergunta bastante. Não subestime aí um funcionário, um pragueiro, enfim, alguém assim que fala, não formou, não tem estudo. Não subestimem a prática que ele tem. É isso que você precisa, é isso que falta para você. A gente tem muita base técnica, base de conhecer, mas a habilidade, né, o saber fazer, quem está ali no campo é o que está fazendo. Então aprendam com eles, tá? Essa é uma dica assim valiosa, não esqueçam disso. Outra coisa também, né? Às vezes você observar bastante e perguntar, né? Um plantio, uma colheita ali, ver as adaptações que o pessoal está fazendo ali. E você vai falar, não, mas eu vou trabalhar aqui com uma empresa de defensivo, eu vou só oferecer meu produto, para que eu preciso ficar aprendendo isso? Você vai fazer uma visita, beleza, né? Você falou do produto ali, você vai embora, acabou? Como é que você cria um relacionamento? Como é que você cativa um cliente? Agregando valor no dia dele, como que você pode agregar? O que você aprendeu lá no vizinho, você pode contar para ele. Eu vejo as adaptações que o vizinho faz, aí eu mostro o vídeo para eles. Nossa, legal essa ideia, eu vou fazer no meu. E é o que a maioria deles gostam quando a gente faz visita, é isso. É você trazer coisa diferente. Você que anda bastante, o que o pessoal lá tá fazendo? Eles querem, eu tenho essa necessidade, né, de conhecer, saber mais coisas. Então, você aumentar suas experiências para diversas áreas, isso vai te ajudar muito, tá? E outra coisa muito assim interessante na questão de você ser curioso é você pedir ajuda, porque você talvez, né, você vai fazer ali um estágio, você vai às vezes recomendar alguma coisa, né? Talvez alguns estágios
tem tanta abertura, assim, né? Tantos afazeres, mas talvez em algum estágio você possa recomendar alguma coisa. E com certeza vai vir uma dúvida. E o que você vai fazer? Você tem que perguntar para alguém que saiba. Então, você começar a pedir ajuda para outros profissionais, aí você vai criando um relacionamento e ao mesmo tempo vai aumentando as suas experiências, porque você vai pegar a experiência de outro profissional para sanar a tua dúvida e ao mesmo tempo você já não vai ter essa dúvida mais, tá? Ou, por exemplo, eu tinha muita dúvida quando eu comecei a dar essa assistência, né, que é uma forma aí de minha experiência, as dosagens de produto. Porque a gente tem as bulas, né, nos produtos, só que a bula é assim, ó, de 3 a 6 litros. Aí você fala pro produtor, ó, de 3 a 6. Ele fala, não, mas eu quero saber quanto. Aí você vai ficar na dúvida. Aí quem que vai saber te informar isso? Os profissionais que já estão na área, os profissionais das empresas mesmo, os representantes, porque eles estão ali no dia a dia e a empresa ela vai dar um posicionamento, ó, não é isso de 3 a 6, ó, é 4 e pronto. Então você vai começar a aprender a pedir ajuda e vai aumentar suas experiências, vai aprender mais, tá? Se você for curioso, tá? Se não for, você vai ficar sempre ali com os mesmos conhecimentos, as mesmas habilidades. Então, cultivem essa curiosidade, certo? Outro ponto legal aí da curiosidade é você tentar, né, aprender e ter um pouquinho aí de conhecimento geral, tá? Esse conhecimento geral é para você desenvolver essa análise crítica. Porque não adianta, assim, você ser especialista ali, às vezes, só em nutrição. Você sabe certinho o adubo que tem que colocar, o porquê que tem que colocar, né? E às vezes você vai começar a dar uma assistência numa fazenda e você vai ter que dar assistência de todos os âmbitos, né? De adubação, herbicida, pulverização. E você só entende de nutrição. Aí você vai recomendar as outras coisas bem mais ou menos. E às vezes, assim, precisava roçar antes, passar um herbicida para aproveitar mais o adubo. Faz parte da sua área, só que você não tem essa percepção, porque você está focado ali só numa coisa. Então, buscar assim, um conhecimento geral, né? Entender ali como um todo, como que funcionam os processos, por que vem essa operação primeiro, depois essa, por que usa esse produto primeiro e não esse. É para você ter um conhecimento geral, para você não ficar só ali restrita a uma coisa. Às vezes você vai fazer muito bem uma coisa e as outras que não fizer vai prejudicar essa coisa que você faz muito bem. Então, ter um conhecimento geral, tá? Buscar aí se informar, então aproveitar essas experiências para você ter essa visão, para você abrir esse leque seu de visão, tá? E outra visão importante para vocês terem, né, principalmente o pessoal aí de agronomia, não só agronomia, né, mas todas as áreas aí do agro, é questão da visão, comparando, né, a econômica com a agronômica ou a econômica com a parte aí da pecuária, porque assim, a gente vai ser profissional que vai ali posicionar o melhor, né, para a planta se desenvolver, para ter o melhor desempenho possível. Só que tem a parte econômica, que é o produtor, é a fazenda, que ela tem que ter ali uma boa gestão, né, ela tem que ter um equilíbrio, né? E aí, se a gente pesar só para tudo que é ótimo para a planta e não olhar para a parte econômica, a gente fica meio deficitário aí, principalmente se for um recomendante, né? Se for um consultor. Então, tem que olhar essa parte econômica, né? E analisar, e aprender a analisar e apresentar a proposta, né? Às vezes, se for para uma área de venda, você vai vender só um produto, você tem que apresentar o valor disso. O produtor vai desembolsar X, mas o que ele vai produzir é Y, então, se paga o produto, tem que correlacionar isso. Então, ter esses conhecimentos gerais vão ajudar muito vocês a terem mais essa experiência, né? Esse sentido mais aí de como que é a realidade, tá bom? E isso vocês vão conseguir buscar nos estágios, nessas atividades, perguntando, sendo curioso. Tipo, o que o senhor vem usando? Aí vai numa revenda ali, o que os produtores tá levando de produto? Por que é esse? Por conta de preço? Aí você vai entendendo, fazendo análise.
análise mais macro, tá certo? Então, curiosidade. Outra questão aí, né? Outro ponto importante para vocês aproveitarem ao máximo essas mini experiências é a proatividade. Vocês aí entrarem em ação, né? Fazer acontecer, independente aí se alguém te falou para fazer alguma coisa ou não, né? Você não ficar esperando, não esperar alguém te dar ordem para fazer alguma coisa. Porque talvez você vá fazer um estágio que a pessoa ali que te orienta, né, não esteja presente com você todo dia. Se ela não te orienta, você vai ficar parado, sem fazer nada. Aí você não vai aproveitar a experiência. Já é curta e se ainda não fizer nada do que não te pedir, aí você não vai aprender nada, né? Então, ter essa proatividade, né, de fazer acontecer e ter atitude aí para você aumentar as experiências. Talvez seu estágio ali você não tenha obrigação, assim, não tenha meta, não tenha que cumprir nada. Você só tem que ali acompanhar, fazer uma média. Mas, se você tiver a oportunidade de fazer algo, de gerar algum resultado, faça. Porque você vai ter uma vitrine, né? E você vai estar adquirindo mais experiência, vai estar passando por desafios diferentes que você não teria se você não tivesse ousado ali fazer algo diferente. Igual, por exemplo, quando eu fui estagiária na Adama, saía campanha ali de troca, né? Eu era estagiária ali, não tinha uma pessoa assim da empresa todo dia ali comigo, mas ele falou, Marcelo, se você se sentir à vontade aí para tirar pedido, beleza. E eu corri atrás para isso, né? Para me aprender, levar não, ficar desconfortável, a pessoa perguntar uma coisa e eu não saber responder, e eu pedir ajuda. Então, todas essas momentos, né, essas experiências aí de pressão, de dúvida, de constrangimento, tudo isso aí é para preparar. Tudo isso aí faz parte da experiência que vai vamos dizer, preparar para na hora que for o front mesmo, né? A hora que você estiver no campo de verdade. Então, se atrevam, tá? Tenham atitude aí de fazer. Você vê que vai gerar resultado positivo, faça. Se você tiver dúvida, pergunta, tá? Não vai fazendo também tudo assim que você achar. Eu vou fazer tudo aqui sem ninguém saber, né? Alinha, pergunta e faz mais do que estão esperando, tá? Supera as expectativas. Porque isso aí, além de te aumentar as experiências, né? Você vai ficar bem visto, tá bom? E que mais? E se você ficar esperando ordens, né? Você vai ter uma experiência, vai. Né? Às vezes alguém vai te falar o que você tem que fazer, mas você vai ter um leque de experiência bem menor, tá bom? A Thay aqui me perguntou, estou no terceiro semestre ainda. Ainda é cedo para buscar estágio? Não, não. Tá cedo não. Eu no segundo período já estava correndo atrás. No segundo período acho que eu já fiz. Só que não contou no meu estágio obrigatório, né? Mas no meu currículo eu coloquei normal. É só as horas ali que talvez não conte, né? Mas a experiência, que é o que mais vale, isso aí você vai ter. Então, nossa, aproveita, tá? Não faz igual a maioria para deixar lá no oitavo período, sexto período para pensar no estágio, não. Vai aproveitando o máximo. Cada 15 dias, se tiver algum lugar para você ir, você vai. Estágio de um mês, estágio de férias. Qualquer estágio que te abrirem, você aproveita, tá? Você vai te ajudar demais. Ok, Thay? Beleza. E outra coisa muito importante para vocês fazerem aí e para intensificarem as oportunidades, intensificarem a chance de aprender mais, é você se esforçar para se conectar mais com mais pessoas, tá? Construir relacionamento aí verdadeiro, que é o que eu já falo para vocês bastante tempo, né? Que é construir aí o network, a rede de relacionamento profissional de vocês. E por que é interessante você fazer essas conexões aí durante os estágios? Porque você vai entender como que é a realidade ali daquela pessoa, né? Se você realmente conectar com ela, né?
você vai ter abertura para perguntar ali, para estar mais próxima, né, no dia a dia, enxergar ali como que são as cobranças, quais são os desafios ali. Então, quanto mais você tiver proximidade das pessoas ali daquela área, mais chance você tem de entender a realidade, entender a rotina, né? E o mais importante, você pegar as experiências dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela passou por muito caminho até chegar ali onde ela está hoje. Às vezes ela errou muito, muito que ela sabe é que ela fez, errou e aprendeu. E só de se aproximar, né, construir um relacionamento ali de verdade, servir a pessoa, né, ajudar ela de alguma forma, ela vai compartilhar com você alguma coisa que ela aprendeu errando. E você já vai evitar um erro na sua caminhada. Então, essa questão de você se conectar com pessoas, né, é muito para isso, você pegar as experiências dessa pessoa, aprender com os erros dos outros, né? Que é, como é que é? Aí tem a questão do inteligente e do sábio, né? Acho que o inteligente aprende, não, o burro não aprende com os erros, o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Então você pode sim aprender com seus erros, mas mais sábio ainda é quem aprende com os dos outros. Então, se você conseguir se conectar com pessoas aí que compartilham, né, experiências, conhecimentos, você vai adquirir mais experiência ainda, tá? Então, aproveitem para se conectarem com qualquer pessoa, que eu sempre falo isso, qualquer pessoa pode compartilhar algo de muito valor com vocês. Que é igual mesmo esses tempos, eu tava num sítio, fui soltar uma aplicação de verdadeiro, né? Que é para quem não sabe, aí é um fungicida, inseticida da empresa que eu trabalho. E eu sempre regulei da mesma forma, né? A gente coloca um balde ali, às vezes espirra um pouco na cara, mas nunca liguei. E aí um dia eu fui num sítio, né? Regulando a senhora falou, não, para com isso, para de sofrer, menina. Vou pegar aqui um litro aqui para facilitar a vida. Pegou um litro pet ali, fez um cortezinho, fez um funil que não espirrava nada na cara de ninguém e não fazia espuma. Falei, gente do céu, uma gambiarrinha ali do dia a dia que não pode faltar, mas que facilita a vida. Depois que eu aprendi isso, todos os lugares que eu vou regular, eu levo um litrinho pet, faço um buraquinho, só para evitar mesmo esse problema, né, de espirrar ou sair fora do balde. E aí foi uma experiência, né, a mais que eu tive, né, uma experiência aqui que facilitou meu dia a dia. Foi com um produtor ali que às vezes eu nem sabia que ele tinha essa ideia, que ele pensou dessa forma. Então, as pessoas têm muitas formas diferentes de pensar. Então, às vezes elas pensam um jeito ali para facilitar um serviço, um jeito ali para facilitar uma recomendação, um jeito para organizar uma planilha. Então, você tá perto de pessoas que pensam diferente de você, vai enriquecer essa bagagem de experiência. E isso aí vai ser muito válido, tá bom? Isso aí já vai te diferenciar muito. Além das experiências que você teve, né, das que você fez e errou, você vai ter de mais pessoas que errou e te ensinou o jeito certo de fazer. Então aproveita, conecta bastante aí com bastante pessoa, que isso vai te ajudar muito, tá? E, gente, vocês têm dúvida? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Tá. Acho que tá tranquilo aqui. Gente, então assim, tudo isso aqui que eu falei pra vocês, né? Onde fazer, né? Quer fazer estágio, atividade extra, visitar um sítio de algum colega, fazer, dar alguma assistência aí de graça, enfim, tudo são formas de você adquirir experiências, né? E como aproveitar mais essas mini experiências, né? Sendo mais observador, escutando mais, tendo mais curiosidade, sendo mais proativo, né? Se conectando com mais pessoas. Tudo isso são formas de intensificar essa experiência de vocês. E de dizer, ó, esse estágio aqui de 15 dias, essa assistência aqui que eu dei de um ano, isso aqui valeu mais do que 5, 10 anos.
porque foi intenso, eu fui curioso, eu aprendi, eu perguntei, eu tirei dúvida, eu errei, eu aprendi com os outros. Então é isso aí que é a vida real da gente. É a gente aprender todo dia, arrumar jeito diferente de fazer alguma coisa, de facilitar a outra. E sem estar ali, sem pôr o pé na terra, né? Sem sentir ali o ambiente, é muito difícil. Aí na hora que vier um entrevistador, fala, você tem experiência? Se você não passar por nada disso, não tem como você falar que tem. Né? Às vezes, se você pedir para alguém assinar um estágio ali, não fazer nada além, você não tem como falar que tem experiência. Mas se você fizer um pouquinho disso que eu falei, mini experiências, um pouquinho de cada coisa, você pode sim falar que tem experiência. Porque é isso que eu fiz, tá bom? Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês é porque para vocês terem firmeza de falar, às vezes, na hora que chegar num processo seletivo, ó, eu tenho experiência aqui, um pouco na área comercial, ajudei aqui em alguns fins de semana nessa revenda, tenho experiência. Tenho um pouco de experiência aqui com manejo aqui, geral de fazenda, porque eu ajudei aqui na parte de assistência de um sítio. Então, são inúmeras formas de você poder falar que tem experiência, tá? Não se deixem levar assim, faz a faculdade de qualquer jeito, né? Faz, de qualquer jeito não, né? Faz o que tem que fazer, não faz nada além e depois vai para o mercado de trabalho, não consegue oportunidade, fala porque não tem experiência e porque o mercado está concorrido, o mercado está saturado. Muita gente já falou isso para mim, o mercado está saturado, o mercado está concorrido e o mercado só contrata quem tem experiência. E eu já falei inúmeras formas de você adquirir experiência. Se você não quiser adquirir, é decisão sua, tá bom? Não é culpa das empresas que não contratam, ninguém tem culpa disso, é você, tá bom? E não quero que vocês percam a oportunidade por falta de experiência. Vocês têm formas de adquirir isso, então corram atrás, tá bom? Não arrumem desculpas. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Ok, moçada? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Darley. Eu sempre acho difícil falar seu nome, mas acho que é isso mesmo. Tá sempre acompanhando. Esses dias mandou uma mensagem pra mim. Muito obrigada, viu? Ao Inácio, a Sabrina, a Tainá. Tudo tranquilo, gente? Eu espero que sim, espero que tenha agregado de alguma forma aí para vocês nessa prosa de hoje sobre as experiências, tá? Agradeço vocês aí por terem acompanhado aí até o final. Me coloco à disposição se fizer sentido para vocês aí. Depois compartilhe com algum amigo de vocês, tá bom? Para mais gente aí se tocar aí e não ficar parado no tempo, ó. A Tainá aí já percebeu que tá na hora de correr atrás, que o tempo voa, tá, gente? Não deixa pra última hora, não. Fechou? Brigadão. Fiquem com Deus então, gente. E até semana que vem na nossa próxima live. Terça-feira, se Deus quiser. Tá ok? Ao Inácio. Brigadão, Inácio. Fiquem com Deus aí. Curtam aí o restinho de feriado. Tá bom? Um abração. Até a próxima. Fui!